Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que o amor do Cristo possa aquecer nossos corações. Que está precisando aquecer mesmo, né? Esse frio. Então, antes de a gente iniciar a nossa palestra, de fazer a nossa prece, eu vou ler a psicografia da noite que foi recebida na nossa casa. Então, boas-vindas a todos, aqueles que estão em casa, nos seus lares, aqueles que estão aqui. E vamos à leitura da psicografia. O título é Penso, Logo Existo. Penso, logo existo. Eminente missionário, predecessor de Kardec, René Descartes refletiu com sua filosofia luminosa e trouxe esse sólido e edificante postulado através da história dos homens. Possamos ter a consciência que nossa mente é qual antena psíquica, captando continuamente as ondas eletromagnéticas do pensamento, que cruzam o fluido cósmico universal ou hálito divino. A consequência do pensamento, permeado de sentimentos e emoções, depende da intenção do emissor e da sintonia do receptor. Ninguém recebe carga que não de mesmo teor. A lei de afinidade e repulsa é a mesma da similitude de vibrações. Semelhante atrai semelhante. Pensamento é imagem, forma, cheiro, emoção e sentimento. É força viva e estuante que ganha cada vez mais potência, como o viajor que corta os espaços siderais, quanto mais radiante for sua emissão. Deus é pensamento. O universo é o pensamento do Pai. Nós fomos criados pela vontade de seu pensamento. Quando se diz no Antigo Testamento que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, alude-se ao fato de também criarmos, tendo a mente como fulcro gerador da usina criadora do pensamento. A harmonia é a beleza, o silêncio, a virtude, a melodia da harpa divina que o universo ouve através da sua criação. Não menosprezemos seus efeitos. Nós somos o efeito da vontade de Deus no ato da nossa criação, rumando à imortalidade. Esse conhecimento fortalece a acepção de sermos irmãos na vastidão do universo visível e invisível. Pensamento disciplinado atrai sempre equilíbrio. Da fonte do Evangelho de Jesus, extraímos o néctar que sacia a nossa sede de conhecimento. Contudo, não nos esqueçamos da inteligência que age seguindo os impulsos do coração. Hajamos com sabedoria, com emoção, mas jamais, em hipótese alguma, em desobediência ao que diz as Escrituras. Vamos pensar, usar a razão, sem jamais desprezar a fé, que salva o homem da corrupção do mundo. Essa mensagem recebida em nossa casa no dia 4 de março de 2022. Então vamos à nossa
prece inicial. Vamos então nos acomodando, tranquilizando nossos corações, nossas mentes e nos preparando para sentir a imagem e a presença do querido Mestre Jesus entre nós. Estão também aqui conosco, nos acolhendo nessa reunião fraterna, os nossos amigos do espaço, o mentor da tarefa e a espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos amparando e protegendo. Que nós possamos estar receptivos às mensagens que serão nos transmitidas nessa noite. E vamos pedir também ao Mestre querido que envolva com muito amor o palestrante da noite, nosso irmão Marcos. Que ele possa nos trazer aquelas informações, aqueles conhecimentos e aquele aprendizado do Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Eu não queria tirar a máscara não, porque está quentinho aqui dentro, sabe? Mas o calor de Jesus e o calor de vocês vão nos aquecer nesta noite. Bom, quando eu estava preparando essa palestra, eu fiquei pensando, né? E resolvi falar sobre culto cristão no lar. Aí vem aquela história, mas vai falar de evangelho no lar de novo? De novo. Eu pretendo trazer algumas coisas diferentes. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que tanto é que a gente está tentando buscar alguma coisa, aí veio a psicografia da noite, falando de pensar, como nós pensamos, o que o nosso pensamento faz, o que ele pode atrair e o que ele pode causar. Então, quando nós falamos de culto cristão no lar, nós estamos falando que é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é exatamente o que diz aqui, né? Os nossos pensamentos atraem semelhante, atrai semelhante. Não foi que estava escrito aqui? Se semelhante atrai semelhante, né? Os nossos pensamentos também vão atrair coisas que nós estamos pensando. Agora, se nós estivermos em oração, o que nós vamos atrair? Então, isso é o que eu queria trazer hoje. Queria não, né? Vou tentar trazer hoje. Então, quando a gente está falando de evangelho no lar, né? Evangelho no lar. O evangelho no lar é uma coisa que nós, espíritas, falamos muito, né? Por isso que eu coloquei culto cristão no lar, porque é um culto cristão, porque vem de Cristo, né? Então, é uma reunião familiar que nós temos dia e hora marcado, né? Um dia da semana e uma hora da semana marcado, né? Para que a gente possa trocar algumas informações sobre os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos cristãos, uma leitura do Evangelho muito interessante, né? A leitura do Evangelho sempre é interessante. Se a gente
começa a fazer o Evangelho no lar, muitas vezes, principalmente no começo, né? É uma coisa que atrapalha, é uma criança que chora, é um vizinho que chega na hora errada, né? Mas isso tudo faz parte do nosso aprendizado, ou seja, para nós termos realmente aquela boa vontade, né, de fazer o Evangelho. Então, quando nós nos propomos, nós devemos também mostrar que nós queremos fazer isso. E então acaba tornando uma coisa gostosa, uma coisa bem legal. A gente tem um grupo que a gente faz o Evangelho no lar todos os domingos, todos estão convidados, tá? E a gente faz em grupo, né? E o legal, né? A gente descobriu a internet, né? Então a gente faz através do Zoom. Então a gente faz cada dia no lar de uma pessoa, cada semana no lar de uma pessoa. E o Evangelho no lar acabou se tornando um encontro delicioso, né? Só faltou aquele chazinho e aquela bolachinha, né? Mas cada um pode ter na sua casa, né? Mas o ideal seria que se estivéssemos todos juntos. Mas enfim, é muito legal, é muito gostoso. Volto a dizer, todos estão convidados. Então, passa a ser um encontro onde as pessoas começam a trocar informações e essas informações vão trazer o quê? No mínimo, né, alguma coisa boa. E o nosso progresso moral. O nosso progresso moral é interessante, né? Porque afinal de contas, só assim nós vamos sair, né, deste momento, né, digamos assim, dessa situação que nos encontramos mundialmente. Aí começa o que a psicografia trouxe para nós, né? Modifica o padrão vibratório do lar. O que é modificar o padrão vibratório do lar? Eu penso, eu oro. Eu oro, eu atraio bons espíritos. Se eu atraio bons espíritos, eu vou atrair também uma energia muito boa dentro do meu lar. É o que a gente sente. Eu acho que todos, quando a gente termina o Evangelho no domingo, nossa, parece uma coisa assim que a gente não quer mais sair daquele estado, né? Então, é muito importante, porque o nosso lar também tem essa vibração, recebe essa vibração, porque os bons espíritos estão lá, porque nós estamos pensando muito positivamente, digamos assim, né? E o que acontece? Bom, nós estamos falando que modifica o padrão, o hálito espiritual da nossa casa. Modifica. E aí, quando modifica o hálito espiritual da nossa casa, aqueles espíritos que estão lá para nos, digamos assim, nos atrapalhar, o que vai acontecer? Eles vão encontrar pessoas, espíritos, outros espíritos, com uma autoridade moral muito maior que a deles. E quem tem autoridade mostra, né, a sua autoridade. A autoridade aqui na Terra é diferente, né? A autoridade eu sou autoridade, eu mando, né? Não. Os espíritos que nós atraímos com as nossas orações, eles vão mostrar a sua autoridade moral e vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Esses outros espíritos não vão se sentir bem num ambiente assim. Eu sempre coloco como exemplo, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. A gente às vezes entra numa casa onde tem o Evangelho no lar, onde as pessoas estão harmoniosas. Não dá vontade de sair. A gente entra, a gente começa a conversar, a gente se sente bem, né?
E tem vezes que a gente entra em algumas casas que, infelizmente, né, o hálito espiritual ali não é muito bom, porque as pessoas vivem em briga, as pessoas não fazem evangelho, não pensam em Jesus, não fazem uma oração, automaticamente, né, não está atraindo também com o seu pensamento, com a sua oração, os bons espíritos. Então, automaticamente, acho que a gente já passou por isso também, entra numa casa que não se sente muito bem. E não estou dizendo que é casa pobre, ou casa rica, ou casa que está suja, ou casa que está limpa. É uma casa que você percebe, recebe aquela energia, né? É diferente, né? Às vezes você entra num casebre e se sente muito bem. Às vezes você entra num palácio e geralmente é assim, né? Geralmente é assim. É um excelente recurso contra a obsessão. Bom, o que nós acabamos de falar aqui faz todo sentido, né? Se nós estamos falando que nós atraímos bons espíritos, então nós estamos dizendo também que aqueles espíritos que estão nos obsediando, né? Porque cada um de nós aqui tem o seu obsessor, né? Em maior ou menor grau, mas nós temos, né? E aí nós também, vamos dizer assim, afugentamos esses espíritos. Então, é muito importante o nosso evangelho no lar. Tá? Evangelho no lar não é uma coisa que foi inventada pelos espíritas. Né? Muita gente pensa que o evangelho no lar é uma coisa que foi inventada pelos espíritas. Porque a gente fala o evangelho, a gente fala sobre esse evangelho. Mas quem não tiver esse evangelho, quer ler a Bíblia, leia a Bíblia. Quer ler um livro edificante? Leia um livro edificante. Não tem problema nenhum, né? Mas por isso que nós falamos evangelho no lar, porque nós usamos o evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como eu disse, né? O culto cristão no lar. E o culto cristão no lar, ele foi constituído nada mais, nada menos do que por Jesus. E conta, né, no livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio, logo no primeiro capítulo, esse livro, só abrindo um parêntese aqui, esse livro é sensacional. É um livrinho assim, ó, dá isso aqui, né? Como a gente chamava antigamente, né? Livro de bolso, né? Antigamente a gente tinha livro de bolso, né? Hoje já não se fala mais isso, né? Quer dizer, eu não sabia também, né? Eu descobri agora, né? Livro de bolso. E é um livrinho, ele tem, acho que não tem 200 páginas, e cada capítulo conta uma noite onde Jesus fazia o evangelho no lar. Bom, se a gente for fazer as contas, Jesus passou dos 30 ao 33 trabalhando fortemente, né? Então, são 3 anos. 3 anos vezes 365 vai dar lá 1.200, vamos arredondar para 1.200 dias. Então, teríamos aí em torno de 1.200 evangelhos no lar, na casa de Pedro, nas casas por onde ele passava, porque Jesus era um viajante, né? Então, ele começou na casa de Pedro. Eu vou fazer uma pequena explanação aqui sobre esse primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo desse livro, ele conta do primeiro evangelho no lar, do primeiro culto cristão no lar, onde diz assim, não vou
reproduzir exatamente o que diz o livro, mas por quê? Porque fica mais interessante ainda, né? Para que vocês possam também pesquisar. Quem tem esse livro, dá uma lidinha que vale a pena. Então, o Neio Lúcio, né, através da psicografia de Chico Xavier, conta que numa noite muito linda, né, assim como a noite está hoje, né, tá linda, né, pena que está um pouquinho frio. Isso depende também, né, quem gosta de frio tá excelente. E Jesus estava na casa de Pedro. E aí ele percebeu, e onde Jesus estava, né, havia uma multidão praticamente, né? Aonde ele estava sempre tinha gente. Então ele foi na casa de Pedro, tinha lá no mínimo os 12 e mais alguns. E aí ele percebeu que a conversação lá não estava nada producente, né? Uns falavam de uma coisa, outros falavam de outra, outro falava da vida de um, outro, né? E assim vai. Aí ele parou, chamou Pedro e perguntou: Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com seus produtos? Veja bem, eu fico imaginando a situação, né? Tá todo mundo lá. Aí Jesus abre a boca. Com a sua moral, né? Como a gente estava comentando aqui, o que aconteceu? Todo mundo parou para escutar o mestre. E aí Pedro responde: escolhe os melhores peixes. Ninguém compra resíduo de pesca. Jesus pergunta de novo: e o oleiro? Oleiro é aquele cara que trabalha com barro, né? Para fazer trabalhos de cerâmica, né? E aí o Pedro responde novamente, né? Modela o barro, imprimindo a forma desejada. Mais uma vez Jesus pergunta: e o que faz o carpinteiro? O carpinteiro trabalha a madeira, usando suas ferramentas, né? E pega uma peça bruta e vai aperfeiçoar essa peça. Aí Jesus, com toda a calma do mundo, parou, né? Olhou. Aí a gente continua imaginando, né? Aquele olhar sereno, aquele sorriso tranquilo nos lábios. Jesus fala assim: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira, como queremos esperar uma sociedade tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, voltando ao assunto, desculpa, só mais um pouquinho. A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Gente, é isso que está faltando. Quando a gente está falando, está culpando, né, as pessoas por guerras, por nações contra nações, povos, né? Não necessariamente nação, mas o povo contra outro povo, dentro da própria nação, é porque faltou alguma coisa. Alguma coisa faltou para que isso acontecesse. E o que pode ser? O amor. Porque neste livro, Jesus só fala de amor. Nos 3 anos que ele ficou
pregando, ele só falou de amor. E a gente não aprendeu. Nós ainda estamos lá no começo, né? Quando Jesus ainda não tinha começado a falar, nós ainda estamos ali naquele ti, falando disso, falando daquilo, falando de um, falando de outro, falando mal do governo, falando mal do governo do outro país, falando mal da guerra, falando mal. E o amor? Então, quando Jesus fala que a paz começa sobre as telhas que nos acolhe, e que nós, né, temos que aprender a viver em paz entre quatro paredes, ele está mostrando para nós que tudo começa dentro do lar. Ele quis dizer no primeiro evangelho no lar. Veja bem, ele quis dizer que tudo começa dentro do lar. Então, quando nós estamos fazendo o evangelho, mas meu marido não quer participar de jeito nenhum, não tem problema. Meu filho não quer participar, não tem problema. Eu tenho uma criança pequena, fica fazendo bagunça o tempo todo, não tem problema. Vamos fazer o nosso evangelho, vamos convidar, não convidar daquele jeito que a gente costuma, né? Se não quer fazer, não faz. Né? A gente costuma falar assim, né? Quer fazer, não faz, eu vou fazer. Né? Porque dentro de casa a gente mostra quem a gente é. Então, nós temos que falar com carinho, com amor. Olha, eu vou fazer o evangelho. Se você quiser participar, vai ser bem-vindo, né? Aí o marido vai falar assim, alguma coisa tem, né? Mas não faz mal. Toda semana façam isso, para ver. Uma hora vai acontecer. Aquela criança que está bagunçando, deixa bagunçar. Mas está fazendo uma coisa errada. Vai lá, para o evangelho, vai lá, resolve e tal. Não tem problema. Não tem problema. O mais importante é a gente se conectar em pensamento com os nossos bons espíritos, com os nossos amigos espirituais, aqueles que vão trazer para o nosso lar a harmonia. Porque quando a gente começa a fazer o evangelho, é engraçado, né? Mas as pessoas dentro do nosso lar se modificam. E para melhor, né? Geralmente para melhor. No começo fica relutante, mas depois modifica. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que eu falei desde o começo, né? Nós estamos harmonizando com os bons espíritos, que têm autoridade moral para falar para aqueles outros, olha, aqui não é seu lugar. Olha só, você quer ficar? Fica. Vamos escutar o evangelho junto com eles então, né? E gente, eu conheço espíritos que se modificaram depois do evangelho. Começou a perceber quando eu estava falando aqui da obsessão, aquele espírito que era o obsessor começou a perceber que aquele obsediado tinha modificado. Estava melhor do que quando ele o conheceu. E resolveu entender o que ele estava fazendo, porque ele também queria se melhorar. Porque ninguém quer ser ruim. A gente e a gente não vai viver eternamente ruim. Pode ter certeza disso. Ninguém vai viver eternamente ruim. Porque Deus não fez a gente para ser ruim. Nós trilhamos os nossos caminhos. Mas, na realidade, tudo vai até Deus.
todos nós. Alguns demoram um pouquinho mais porque são mais teimosos, né? Vamos dizer assim. Então, dentro do nosso lar, a harmonia é super importante. Porque se nós tivermos harmonia dentro do nosso lar, eu faço o evangelho na minha casa. A Elane faz na casa dela. O Manuel faz na casa dele. E nós vamos fazendo e fazendo. E aquela luz, aquele hálito espiritual bom começa a tomar conta do meu bairro, da minha vizinhança, da minha cidade. É isso que a gente precisa. E se nós não começarmos, não, mas eu vou fazer, o meu vizinho não faz. É engraçado, até o vizinho se beneficia com o nosso evangelho, tá? Até o vizinho, aquele vizinho chato, aquele vizinho indesejável, quando a gente faz o evangelho no lar, parece que ele começa a se acalmar, né? Então, gente, se nós não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Porque assim, se eu não respeito o meu irmão que está aqui, na minha frente, do meu lado, como é que eu vou respeitar Deus que eu acho que eu nem conheço? Que eu acho que está lá no... aonde, né? Eu só posso respeitar a Deus se eu começar a respeitar o meu próximo. Eu só posso amar a Deus quando eu amar ao meu próximo. Mais uma vez, domingo, 20h30, nós temos lá o nosso Evangelho no Lar. Quem quiser participar está convidado, é aberto, tá? É muito bom, muito gostoso, muito legal. E, né, quem quiser saber como alcançar, né, a gente faz via Zoom, entre em contato com qualquer um de nós aqui que a gente já aproveita e já passa, tá bem? Esse era o recado do culto cristão no lar, né? O evangelho no lar, que a gente possa, então, refletir sobre esse assunto e, independente, né, do domingo ou não, né, faça o evangelho no lar. Quem não souber como fazer, procure alguém da casa aqui, que eu tenho certeza que vão ser muito bem orientados, tá? Então, faça o evangelho no lar. É um tempinho pequeno, né? Não dura meia hora, né? Lá no nosso dura um pouquinho mais, porque a gente fica batendo papo, né, Dorival? Mas é muito legal, é muito bacana, porque o nosso lar modifica completamente. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana, e que Jesus possa estar sempre ao nosso lado. Vamos então mantendo o nosso padrão vibratório elevado, unidos em pensamento, que nós possamos enviar nossas vibrações de amor a todos aqueles irmãos que nesse momento passam por algum tipo de dificuldade. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja aqueles enfermos nos hospitais, em seus lares, aqueles encarcerados
e aqueles desviados nos vícios de qualquer natureza. Que nós possamos, querido Mestre, compreender que as dores e sofrimentos pelos quais nós passamos são necessários ao nosso aprendizado, que nos levará à nossa evolução moral e espiritual. Ampara-nos sempre, Senhor, e que possamos retornar aos nossos lares com os corações repletos de amor, de luz, e que lá chegando possamos compartilhar com os nossos entes queridos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, que assim seja, com a graça de Deus.